Sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Síndrome dos ovários policísticos. É uma gravidade, muitas vezes, e as mulheres têm que saber disso. Aqui comigo, a médica endocrinologista, Júlia Piovesan, para falar sobre esse tema, e durante todo esse tempo que nós vamos ficar, ela vai falar muito a respeito disso. Doutora Júlia, é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando sobre esse assunto, e já temos combinados outros também, que não podemos falar para o povo. Olha, vem coisas boas em 2024, hein? Bacana. É um prazer tê-la aqui, fico muito feliz. Obrigada, o prazer é meu, Douglas. Enfim, então, falar sobre essa entidade que eu sempre gosto de ressaltar que não é doença, né? A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma condição e não uma doença, em que afeta muitas mulheres. Na verdade, é uma das alterações endocrinológicas mais frequentes no público feminino, bem como uma das causas principais da infertilidade também. Então, é muito recorrente no consultório dúvidas a respeito, querer saber se tem ou não a síndrome, e a gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Vamos começar pelo básico? Vamos. Para que elas podem entender, até mesmo porque tem jovens também, né? E tem crianças também, então claro. É bom começar pelo básico e aí vamos subindo de classe. Então, a síndrome dos ovários policísticos, como o nome fala, é uma síndrome. O que isso significa? É um conjunto de achados e que podem ser encontrados em um grupo de mulheres. No caso da síndrome dos ovários policísticos, além dos ovários policísticos, que podem ou não ser encontrados, porque também mulheres sem ovários com aspecto policístico lá no ultrassom podem ter a síndrome, isso é muito importante de relembrar também. Não só como as mulheres que nem todo mundo que tem ovários policísticos, porventura fez um ultrassom pélvico, um ultrassom transvaginal e tem aspectos micropolicísticos, não é que isso queira dizer que a pessoa tem a síndrome, porque tem que ter outros achados também. E esses outros achados acabam incluindo excesso de pelos num padrão mais masculino, excesso de acne, de oleosidade em pele, em cabelo, bem como irregularidade menstrual. São os três principais aspectos e que nos levam a pensar na síndrome dos ovários policísticos. Então é um diagnóstico que é desafiador, porque não basta ter essas características, mas em primeiro lugar a gente precisa excluir outras causas. A gente chama que é um diagnóstico de exclusão, porque a gente tem que certificar de que essas manifestações que eu falei não são causadas por outras alterações endocrinológicas, ginecológicas, então sempre precisa fazer uma avaliação para poder dizer que é de fato a síndrome dos ovários policísticos. Ou seja, o fator etiológico pode ser genético, ambiental, de difícil diagnóstico por vezes, mesmo assim, né, que as mulheres elas começam cedo indo no médico, né, e pode ainda passar desapercebido. Perfeito. Então, tem esse caráter de ser hereditário ou não, genético ou não, tem uma parcela genética que sim, tem envolvimento, mas não só, bem como bem falaste, essa questão da parte epigenética, que hoje em dia a gente chama, né, que é que hoje em dia a gente fala, que é o envolvimento do ambiente com alterações lá nos genes, ou seja, nossos genes, eles mudam ao longo desde a época que estamos lá dentro da barriga da nossa mãe, então esses genes vão sofrendo alterações de acordo com o ambiente intrauterino, inclusive, e depois disso, ao longo da nossa vida também estão sofrendo alterações a respeito sobre os fatores externos com alterações. E na verdade, a etiologia da síndrome dos ovários policísticos, ela não é bem conhecida, né? A gente sabe que tem muitos fatores que levam, que influenciam, mas a gente não pode bater o martelo e dizer que X ou Y que causam a síndrome. E interessante isso que falaste também a respeito das mulheres jovens que vão cedo ao ginecologista. E no período da adolescência, na verdade, a gente muito ouve falar, as mulheres comentam que teve o diagnóstico lá na adolescência. Na verdade, a gente não é muito simples dar esse diagnóstico na adolescência, nesse período da vida da mulher. Bem pelo contrário, geralmente a gente, como é um período onde tem uma imaturidade ainda dos eixos hormonais, após a puberdade, tem irregularidade menstrual nesse período que é normal até o eixo hormonal ficar bem maduro,
a gente não pode dar o diagnóstico nesse período. A gente considera a possibilidade, acompanha por pelo menos 1 a 2 anos, e que se as alterações se mantiverem, as características se mantiverem e excluindo as outras causas, podemos pensar na possibilidade. Mas o diagnóstico, ele não é fácil na época da adolescência. Na mulher adulta, um pouco mais simples e mais certeiro. Existem exames mais específicos? Bom, o diagnóstico, a gente tem algumas classificações em que envolve principalmente alguns achados clínicos, né? E entre eles achados, como comentei, a respeito de pilificação, a respeito de acne, de oleosidade, também exames laboratoriais. Então, a avaliação laboratorial de certos hormônios, como o excesso de hormônios masculinos, como a própria testosterona, enfim, bem como através do ultrassom pélvico para conseguir ou transvaginal, para poder avaliar o aspecto dos ovários. Então, pensando em exames complementares, são esses, na maioria das vezes, mas mais uma vez, eles são exames complementares, não são eles que dão um diagnóstico, eles são achados que dentro de um contexto todo conseguimos pensar ou não na possibilidade. Ou seja, o corpo ele começa a dar sinais, por exemplo, falaste de testosterona que aumenta, a voz pode engrossar ou não, é nesse sentido? Boa pergunta. Na verdade, os níveis, assim, todos nós, homens e mulheres, todos temos produção de testosterona. Sim. Sabemos, logicamente, que é um hormônio predominante em maiores níveis nos homens, né, no sexo masculino. Entretanto, as mulheres também têm a sua produção de testosterona, que é feita pela glândula de cima do rim, mas também pelos ovários. E isso acontece em níveis que tem uma faixa de normalidade que é menor que nos homens, mas todas as mulheres têm esses níveis. Geralmente, as mulheres com síndrome dos ovários policísticos acabam tendo níveis mais elevados dos hormônios masculinos e com algumas características clínicas, mas geralmente não chega tanto. Geralmente, quando temos engrossamento de voz, né, hipertrofia, aumento de clitóris, algumas outras coisas, isso são características de um hiperandrogenismo, que a gente chama, que é um excesso de um hormônio mais acentuado e que geralmente ele não é decorrente da síndrome dos ovários policísticos. Tem outras causas, aí sim, doenças, tumores, excesso de uso exógeno, né, então de uso de anabolizantes, algumas outras coisas que podem causar, por exemplo, esse tipo de sintoma. No comportamento da mulher, no sentido de ansiedade, depressão, também apresenta ou não? Podem sim apresentar, tem vários estudos e cada vez mais a respeito, que mostrando que tem principalmente características com depressão e ansiedade. Não sabemos exatamente se diretamente vinculado aos níveis hormonais ou pelos aspectos, muitas vezes, de aparência clínica, excesso de peso, obesidade, riscos, porque a síndrome dos ovários policísticos, a gente destrincha um pouquinho mais, ela acaba aumentando o risco de outras doenças metabólicas, então isso tudo também pode levar a essas condições, mas sim, tem várias condições psiquiátricas que podem estar associadas. E aí que eu percebo mesmo que o diagnóstico já fica difícil de saber, porque tem várias situações, de sinais e sintomas, e que se apresentam, e também são fatores relacionados a outros tipos de casos, que daí se torna mais difícil. Exato. O importante, então, é, por vezes, um exame mais específico, né, ou até mesmo uma anamnese, uma descoberta, né, que se pode ter. Isso, a avaliação, na verdade, clínica como um todo, que vai incluir uma história clínica bem feita, conversa, entender bem como é que veio o histórico hormonal dessa mulher, desde a infância, em períodos de uso de contraceptivo ou não, sem contracepção hormonal, sob o efeito do corpo, sob o efeito do hormônio ou não, bem como, além das queixas clínicas já citadas, mais uma vez, os exames, eles são complementares, eles auxiliam, eles ajudam a nortear, mas de forma alguma, eles que dão o diagnóstico e batem o martelo da situação. A tendência é ter numa idade mais avançada ou não? Na verdade, a gente tem um diagnóstico onde é feito no período da mulher, que a gente chama no período fértil, né? Certo. Mas é muito variável o tempo desse diagnóstico, tá? Como falei, o diagnóstico na adolescência ele é bem desafiador, então a tendência é que a gente ligue sinais de alerta e reconsidere avaliar durante a vida adulta, mas geralmente uma mulher adulta jovem, é um período mais frequente de realizar esse diagnóstico. Falaste do período fértil, e na menopausa?
Exatamente, na menopausa, como ela é uma característica, né, que tem a ver com ovulação, com oscilações hormonais, que são condizentes de um ciclo menstrual, e que após a menopausa a gente já não tem mais, na verdade é um diagnóstico que a gente sempre vai fazer pré-menopausa. Entendi. Uhum. Bom, tá diagnosticado, certo? Tratamento. É muito complexo o tratamento, né? Não tem uma medicação e talvez eu precise falar um pouquinho mais aqui sobre a condição para conseguir que fique claro a questão do tratamento. Na verdade, o que acontece? Na síndrome dos ovários policísticos, há um desbalanço na produção hormonal, aonde tem um aumento dessa produção hormonal dos hormônios masculinos, como falei, e esse aumento de hormônio masculino acaba elevando a uma outra situação, que é um aumento da resistência à insulina. E esse aumento da resistência à insulina, né, vai fazer com que seja produzida mais insulina no corpo, que é um hormônio, né? A insulina é um hormônio que age principalmente tirando a glicose do sangue e colocando para dentro das células, mas a insulina acaba agindo em todo o nosso organismo, inclusive lá no nosso ovário. Então, aonde tem uma resistência para o nosso corpo conseguir vencer essa resistência, produz mais desse hormônio, ou seja, produz mais insulina. A insulina em excesso ativa lá no ovário um excesso da produção da própria testosterona, e aí fica-se num ciclo vicioso. A gente não sabe, inclusive, o que começa primeiro, se é uma coisa ou outra, mas o que a gente sabe é que para a gente conseguir tratar, a gente precisa quebrar esse ciclo de que uma coisa fique retroalimentando a outra de uma forma negativa. E entra um tratamento multidisciplinar aí. Muito, porque a gente sabe que diminuir essa resistência insulínica envolve, e muito, algo que muitas vezes as pessoas hoje em dia acabam renegando um pouco, que é mudança de estilo de vida, né? Porque acontece, quando a gente está submetido a estresse crônico, a alimentação rica em industrializados, alimentos ricos em gorduras, açúcares, sedentarismo. Então tem várias coisas, um sono prejudicado, um sono que não é bem reparador, um intestino que também tem as suas inflamações subclínicas. Então tudo isso, quando não bem organizado, então assim, tudo que não está bem alinhado, acaba levando o nosso corpo a um momento de estresse. Para ele não é normal. E esse estresse a gente chama, né, pela liberação de algumas substâncias, de inflamação crônica. E essa inflamação crônica acaba elevando essa resistência à insulina também. Então, a gente não tem algo milagroso em que vá reduzir essa resistência insulínica de uma maneira tão importante quanto a mudança de hábitos, e isso vai ter um impacto diretamente na redução da produção dos hormônios. Então, acaba sendo muito importante. A maioria das mulheres, inclusive não todas, né, mas muitas mulheres com síndrome dos ovários policísticos acabam tendo sobrepeso ou obesidade, então acaba que o tratamento de uma condição já ajuda para outra. Sim. Né? E bem como a síndrome dos ovários policísticos, por ter essas alterações metabólicas associadas, aumenta o risco de diabetes, como eu já falei, também relacionado à resistência à insulina, aumenta o risco de síndrome metabólica, de outras doenças também, né, doença gordurosa hepática não alcoólica, né? Então o fígado gorduroso de motivos metabólicos, e então a própria apneia do sono. Então é uma doença, é uma situação, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos é uma situação que engloba muitas doenças, e por isso que o tratamento é tão importante, né? Não é só estética, não é só porque está acima do peso, não é apenas porque tem um excesso de pelos, é mais profundo. Estão prestando atenção nisso? Viu só? Olha, se tiver alguém dormindo em casa, chama, porque no segundo bloco tem mais. Até daqui a pouco.
Voltamos então com a doutora Júlia falando sobre síndrome dos ovários policísticos. Muitas situações, hein? Várias. Olha só, fizemos ali exames, diagnóstico, né? Causas e consequências, e tem muito mais, né? Tem. Até mesmo porque no meio aí, que eu esqueci de perguntar lá no primeiro, é os métodos Concepcionais. Exatamente, isso aí. Então, é muito frequente, né? E não sei se você já ouviu falar, que os métodos contraceptivos anticoncepcionais fazerem parte de um possível tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Na verdade, o que acontece? Mais uma vez, envolve hormônios femininos, a questão da síndrome dos ovários policísticos. Mas a questão do tratamento com, né, o uso do contraceptivo hormonal, ele não trata, ele não interrompe a síndrome dos ovários policísticos como um todo. Ele tem um objetivo, e esse objetivo é proteger a mulher. Por quê? Toda vez que a mulher está dentro de um ciclo menstrual, sem contracepção, sem uso de contraceptivo hormonal, a camada de dentro do útero da mulher, ela vai se preparando ao longo do ciclo, entre uma menstruação e outra, ela se prepara para receber um futuro feto. Caso não haja gestação, o que acontece? A mulher menstrua. E esse preparo da camada interna do útero é um aumento da espessura para poder receber um bebê. Quando a mulher não tem, ou tem poucas vezes, né, uma ovulação, que a gente chama cronicamente de não ter todos os ciclos, né, ou ter uma anovulação crônica, que acontece dentro da síndrome dos ovários policísticos. Os ovários ficam lá, tem uma alteração nos folículos, eles ficam pequenos, ficam policísticos, mas não há a liberação dos folículos. E aí o que acontece? A camadinha, ela vai espessando, a mulher não menstrua. E a mulher não menstrua por quê? Porque não tem um dos hormônios que deveria ter sido produzido em algum momento da ovulação, que não existe, um hormônio para limpar, vamos dizer, essa camada. E essa camada vai se espessando, com um risco aumentado de tumor, inclusive desse endométrio, nessa camada de dentro do útero. Então, na verdade, o intuito da pílula, da contracepção, é proteger desse espessamento além do que deveria. Não é toda mulher que precisa desse tipo de tratamento, né, pensando na camada de dentro do útero, até porque vai depender de menstruação, de não menstruação. E aí tem um outro porém, que as pílulas acabam tendo um outro hormônio, que além desse efeito, acabam muitas vezes amenizando a questão da produção e da ação, na verdade, dos hormônios masculinos. Então, alguns hormônios da pílula podem atenuar o excesso de pilificação, a questão de oleosidade, de acne, e isso, muitas vezes, isso alivia o sintoma. Isso é o mais comum. Isso é o mais comum. Acho que assim, aliviar o sintoma faz parte do tratamento. E a pílula pode fazer parte disso, mas a gente não depende apenas da pílula para aliviar esses sintomas. Então, as mulheres que realmente têm síndrome dos ovários policísticos, não menstruam por longa data, essas mulheres precisam de algum tipo de avaliação, não necessariamente método contraceptivo oral, mas elas precisam um olhar mais acurado para esse aspecto. Mas, para o restante, para pilificação, acne, tem outros tratamentos que não necessariamente a pílula. Provocador também? Ou a síndrome como um todo? Não costuma. Não, é diferente de endometriose, outras causas, não costuma ter dores. Outra coisa assim também chega a um tratamento cirúrgico? Não, também. Não. Por quê? O que acontece? É uma disfunção da produção hormonal. Então, acaba que não tem algo de diferente que se cria, não tem uma tumoração, nem nada diferente no corpo. É um desbalanço da produção hormonal, onde os hormônios não são produzidos de acordo com a sinfonia que deveria. Qual a pior situação que poderia acontecer com a mulher? O que acontece? As mulheres com síndrome dos ovários policísticos, principalmente aquelas que têm um aspecto com mais excesso de pelos, elas têm um risco aumentado de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, né, AVC, e isso acaba elevando o risco cardiovascular. Isso é um ponto. E mais uma vez, boa parte, não todas, mas boa parte das mulheres com síndrome dos ovários policísticos acabam tendo obesidade, e a obesidade é uma doença que é causadora de muitas outras doenças. Também, se a gente for parar para olhar para um outro risco ruim, a infertilidade. Para muitas mulheres com desejo de gestar, acaba sendo talvez uma barreira, não impeditiva, mas algumas mulheres acabam tendo mais dificuldade. Então, assim, tem vários aspectos negativos, se a gente for perceber,
né? Com relação à gravidade, não costuma ter gravidade acentuada, mas são várias coisas que precisam um olhar individualizado, com um especialista, para a gente poder passar por cima e tratar. A cura? Na verdade, não é cura, porque ela não é uma doença. Se mantém. É uma Ele doença. vai se manter até o resto da vida. Aí, o que vai acontecer? A mulher vai tendo uma redução dos hormônios femininos até, né, ao longo da vida, até chegar na menopausa. E com essa redução dos hormônios na menopausa, as mulheres vão se tornar, do ponto de vista hormonal, semelhante a quem não tinha síndrome dos ovários policísticos. Voltamos então à situação do básico, né? E isso com a síndrome dos ovários policísticos é mais um alerta para essa mulher que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que ter uma alimentação regrada, uma alimentação sadia, que ela precisa ter um sono, né, de qualidade, ingestão de água, né? O básico. Exato. Serve para todos, mas até mesmo quando se não tem nada é importante, e quando se tem alguma coisa é mais um fator para pegar e entrar, né, nesse estilo de vida. Exato. Bem como falaste, né? Tem que entrar nesse estilo de vida. Por mais que não tenha um risco de morte, né? Vamos dizer assim, que seria, né, as chances são menores, mas é caso para pegar e ter essa regra, né? Essa disciplina. Até porque como é uma situação, a síndrome dos ovários policísticos, que a gente chama de SOP, ela Sim. é associada, ela tem uma relação, uma associação com outras doenças que tem muito envolvimento com um estilo de vida mais equilibrado, então vai fazer total diferença, tanto nos sintomas, nas queixas, quanto nos riscos e na própria saúde, como a gente estava falando. Sim. E quanto à questão estética, né, a obesidade, a gordura, ou os pelos, ou as acnes, né, isso, claro que afeta a autoestima, Lógico. afeta a autoconfiança da mulher, né, e que também é outro fator importante de pegar e se tratar. Por isso que eu digo, né? Aí já entra até o multidisciplinar dentro desse meio. Exato, eu costumo falar que isso, né, autoestima, tudo isso envolve saúde, porque é saúde mental, não é saúde física, Saúde mas é mental. saúde mental. Isso. Então, é fundamental, né, que tenha esse olhar amplo, que tenha realmente o ideal, que tenha um tratamento multidisciplinar e que tenham profissionais que tenham esse olhar bem amplo, porque não é uma situação de um comprimido ou um tipo de intervenção unicamente vai resolver ou vai atenuar. Os índices são grandes Na população em na geral? população? Sim. É. Tem uma estimativa que 5 a 10% das mulheres têm um síndrome dos ovários policísticos. E ela é uma síndrome muito heterogênea. Então, as mulheres não são, por exemplo, síndrome de Down. Se a gente fala de síndrome de Down, tem várias características que a gente já se assemelha, né? Mas assim, a síndrome dos ovários policísticos, não. As mulheres, elas podem ter um fenótipo, que a gente chama, que é uma característica clínica e física, que remete a mulher com excesso de peso, excesso de pelos, ou não. Tem mulheres magras que têm síndrome dos ovários policísticos, né? Então, eu falo que não é preto e branco, é uma escala de cinza muito grande e, mais uma vez, dependendo de como a síndrome se apresenta nessa mulher, o tratamento tem que ser individualizado também. Muito bom. Hormônio entra dentro de um tratamento? Na verdade, os hormônios, eles podem ser lançados mão para, como eu falei, proteger a camada de dentro do útero quando houver necessidade. E algumas vezes eles podem ser usados em conjunto para alívio de sintomas. A gente tem sintomas que falam, mais uma vez, né? Excesso de acne, de excesso de oleosidade em pele, pelificação mais com uma característica mais masculina, mas não é obrigatório o uso de hormônios, até mesmo porque não. os hormônios hoje estão sendo usados bastante, né, na mulher. Isso daria um outro programa. Então mais um. Né? Mas Bacana. exato, e hormônios em excesso, costumo falar que hormônio nem em falta e nem em excesso fazem bem. Sim. Então a gente tem que ter um equilíbrio importante. Parte imunológica da pessoa não afeta? No geral, que a gente saiba de uma maneira mais importante, não. Eles não são inflamatórios. O quê? Assim, essa síndrome, ela não é inflamatória para o organismo. Acaba sendo, por quê?
A resistência à insulina, ela é uma condição onde é associada a uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica é que vai levar muitas vezes a um risco de acúmulo de gordura mais entre os órgãos, mais no abdômen, que é o que eleva o risco cardiovascular, risco de diabetes, risco de síndrome metabólica. Então, sim, ela tem um caráter também inflamatório. Relação a mulher com diabetes e a mulher com o síndrome do... Sim, é importante também todas as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos terem periodicamente avaliada a questão da glicose, algumas vezes até tendo que fazer testes mais específicos, porque são mulheres que têm um risco maior de desenvolver diabetes, tipo 2 ao longo da vida. Ah, é? Diz a mulher diagnosticada com a síndrome do ovário, ela tem mais chance de contrair, de desenvolver o diabetes. Isso. E por isso também que é importante ter um acompanhamento. Importante tu falar isso aqui também. É verdade. Porque isso é um cuidado a mais. Sim. É um cuidado a mais. Não é, mais uma vez, não é basicamente eu tenho a síndrome dos ovários e por isso eu tenho a minha aparência. Não. É saúde, vai muito além. Sim. E por isso também precisa do acompanhamento. E ao mesmo tempo, é importante falar que não é toda a mulher que tem acne, que tem um excesso de pelo, que tem síndrome dos ovários policísticos. Como eu falei lá no início, a gente precisa excluir certas situações, bem como, às vezes, é uma questão constitucional. Às vezes a pessoa tem um pouco de excesso de pelos, que já é uma coisa hereditária da família ou constitucional daquela pessoa e que não traduz em riscos aumentados. Mas isso tudo tem que ser individualizado. Então, se você acha que tem ou que possa vir a ter e tem dúvidas desse diagnóstico, o ideal é sempre procurar um endocrinologista. Viu só? Viram só? Eu garanto que vocês estão querendo saber a mensagem final, né, do convidado. Então ela vai deixar agora uma mensagem final para você. Toda mulher merece ter qualidade de vida ao longo da vida inteira, independente de adulta, jovem, né? Desde jovem, adolescência, adulta, jovem e até depois, até ela menopausa. A gente sabe que, como frequência que tem a síndrome dos ovários policísticos e os riscos todos associados à saúde, ao impacto negativo que pode ter na saúde e na vida dessa mulher, a gente precisa ter um olhar bem amplo, com carinho, e a gente está aqui para ajudar. Então, mais uma vez, se você acha que pode ter essa condição, sofre com isso, né, ainda tem dúvidas, é importante procurar atendimento para sanar as dúvidas e tratar adequadamente. Mais uma vez, eu agradeço a tua presença aqui no programa Fala Doctor. E ela vai vir mais. E outra, logo vocês vão ver ela no Cat Doctor. É verdade. Não vamos falar com quem, né? Spoiler, aliás, tem mais de uma pessoa, né? Tem. São mais de um Cat Doctor. Tem. Viu que bacana? Que legal isso? A diferença é que aqui é só ela que fala. Mas no Cat Doctor, não. São 3 ou mais. Maravilha. Obrigado. Imagina, um prazer, eu que agradeço a oportunidade. E a nossa gratidão a quem está nos assistindo. Levem essa mensagem para os 4 cantos do mundo. O que nós estamos entregando para vocês é o que tem de mais precioso na vida, que se chama saúde. Aproveitem. Uma boa noite e até a próxima.